bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Neste dia 11 de fevereiro vamos celebrar o Dia Europeu do 112, um número que de facto é europeu, que pode ser usado um pouco por todo o lado, por todos os europeus e que pode marcar a diferença entre a vida e a morte. Vamos falar-lhe do 112 em Portugal e na Europa, mas para já começamos com outras boas notícias com a ajuda da jornalista Sandra Monteiro. Sandra Monteiro é jornalista no Le Monde Diplomatique. Olá, Sandra, obrigada por se juntar a nós mais uma vez. Estamos com esta edição de fevereiro que necessariamente fala de algo que está literalmente a abalar o mundo árabe, mas não só, não é? A Europa e todo o mundo está com os olhos colocados, sobretudo no Egito. É verdade, neste momento, sobretudo no Egito, acaba por ser o tema forte da nossa edição, como no fundo de todos os meios de comunicação social atualmente. Estamos a falar de uma grande onda de contestação que, qual efeito dominó, está a abalar uma série de países do mundo árabe. Nós tratamos sobretudo a Tunísia, o Egito, a Argélia, que está a ter desenvolvimentos diários, é certo, mas que também está a ter, a obrigar-nos a refletir de uma maneira um pouco mais profunda sobre cada um destes países, a uni-los, porque eles são todos casos muito diferentes, mas a uni-los fica talvez até para a Europa e para o mundo todo que realmente está de olhos postos nestas zonas, fica sobretudo, digamos, uma espécie de revisitação daquilo que nos foi sendo dito durante muito tempo que era impossível. Aliás, eu gosto do vosso título, o impossível acontece. Acontece, às vezes de facto acontece, e creio que toda a gente foi apanhada muito desprevenida em relação a esta situação. Aquilo que aparecia, se calhar, sobretudo nos média, ou na maioria dos média até era as referências aos choques de civilizações, como se a grande diferença entre as civilizações pudesse ser religiosa ou geográfica até das várias partes do mundo. O grande choque de civilizações, como estas revoltas, com as suas diferenças, mas estão a mostrar-nos, é que o grande choque de civilizações é social, são as desigualdades socioeconómicas, são as diferenças de liberdade que diferentes regimes permitem ter, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, etc. E creio que vamos todos continuar a seguir durante bastante tempo esta situação toda no Magreb. Eu acho que 2011 vai marcar a diferença no mundo, não é? Esperemos que sim. O 11 a ser aliado a algo positivo e não apenas ao 11 de setembro. Não é? É curioso também, quando olhamos para os protestos no Cairo, pensar que há os milhares de pessoas e quando vemos as notícias internacionais percebemos que se calhar vão ultrapassar os milhares, não é? Já estamos a falar em muita gente, em milhões até, na já famosa Praça Tahrir. Agora juntam-se também os militares e eu não pude deixar de relembrar o nosso 25 de Abril. Acho que acontece com todos nós. Eu acho que acontece com todos nós. Se há um efeito secundário da nossa própria revolução, do 25 de Abril, é que nós olhamos para qualquer possibilidade daquilo que foi na altura para nós a aliança entre o povo e o MFA, como a hipótese de conseguir mudanças profundas, mudanças de regime, mas mudanças pacíficas. Exatamente. Esse é o objetivo que eu creio que qualquer democrata tem como primordial. Agora, é certo que o contexto português tinha muitas especificidades, a guerra colonial, etc. O contexto egípcio também tem imenso. E o contexto egípcio, mas de facto é ainda neste momento, e infelizmente é ainda uma grande incógnita como é que o Exército vai reagir. Estes sinais são extremamente positivos, os sinais de haver soldados e até altas patentes. 15 oficiais do Exército, capitães e tenentes-coronéis que se juntaram hoje às orações da manhã. Exatamente. E ao mesmo tempo há um movimento de solidariedade das Forças Armadas com o povo, assumindo que o objetivo das Forças Armadas e do povo é o mesmo, ou seja, acima de tudo garantir esta democracia, curiosamente também depois de 30 anos de ditadura. 30 anos, é. Esta história repete-se, não é? Fala-se lá de Jasmim e aqui de Cravos, mas de facto há muitas semelhanças. Aquilo que eu creio que
podemos desejar é que todas estas contradições que seguramente estão a existir agora no seio do Exército, das Forças Armadas, ainda hoje foi feito, depois dos discursos de ontem do Hosni Mubarak e do Vice-Presidente Omar Suleiman, foi hoje feito um comunicado do Exército, do Conselho das Forças Armadas, que não adianta muito quanto, por exemplo, a quando haverá eleições, etc. Isto é, está tudo ainda muito por definir, porque o próprio Exército tem as suas contradições internas, mas todos esses sinais são positivos e oxalá que não vão ocorrer mais derramamentos de sangue, porque eles infelizmente já existiram. No nosso caso não é isso, não é? Mas vamos esperar que a transição... vermelho foi mais, de facto, virado para o vermelho dos cravos. Mas estas lutas, muitas delas pacíficas em relação à liberdade, à liberdade, com L maiúsculo, começam a ter, de facto, repercussões. Nós já demos aqui algumas notícias e hoje vamos reforçar, por exemplo, o caso dos sírios pela primeira vez, desde 2007, poderem aceder ao Facebook e ao YouTube. E quem nos esteja a ver lá em casa, esteja a fazer os seus downloads, os seus comentários, os seus gostos ou não gostos no Facebook, pode pensar, mas não é? Mas... o que é não ter? O que é não ter, não é o ser o Facebook ou ser o YouTube, o que é não ter a possibilidade, não nos deixarem aceder a uma página na internet, não é? Felizmente, em muitos casos, significou vamos encontrar formas alternativas de o fazer, como todas as proibições que não fazem sentido, acabam por conseguir ter alguma forma de superar essas proibições. Mas, de facto, o que é importante neste momento é que, independentemente das pessoas usando os seus expedientes, terem já, muitas delas, conseguido ter acesso, neste momento é o próprio regime que, não sendo substituído, não tendo alterações de maior, mas vai dando pequenos sinais. Esta forma de as pessoas poderem contatar através das redes sociais é de facto fundamental e tem sido isso que aconteceu nas outras situações que temos verificado, Tunísia, Argélia, etc., onde aliás continua a haver manifestações relacionadas com o preço dos alimentos, etc. Mas aqui ainda por cima, como diz esta notícia, elas enquadram-se também pelo menos no anúncio de outras medidas a serem tomadas, como as eleições para as instituições locais, algumas leis que venham reduzir os limites que foram entretanto colocados à liberdade de imprensa. Enfim, e mesmo a existência de ONGs, não é? E a existência de ONGs que estão a fazer trabalho no local, se algumas destas medidas forem implementadas, que serão também um efeito desta onda, deste dominó, será seguramente muito positivo. E a prova de que, de facto, as novas tecnologias podem ser os novos escravos é que o Twitter está a ser usado para... está a ser usado para juntar ativistas de um movimento contra o favorecimento fiscal aos bancos. Exatamente. Esta é uma questão que tem parte do Reino Unido, não é? Portanto, lá, como sabemos, é muito clara o facto de a origem da crise económica que estamos a viver desde 2007, mas sobretudo 2008, ter a ver com o sistema bancário, que entretanto, como se sabe, foi depois reinjetado de fundos com o dinheiro dos contribuintes, naturalmente. A situação no Reino Unido não é única. Em Portugal, com as diferenças devidas, nós também ainda há muitos poucos dias tivemos notícia de que os 3 maiores bancos privados portugueses aumentaram em 7,5% os seus lucros, quando pagam impostos à volta dos 16,45, isto é muito abaixo, e, portanto, quando as pessoas percebem, sobretudo em tempos de crise, porque às vezes quando a crise não aperta tanto, é mais fácil as pessoas não darem tanta atenção, mas quando se percebe que a justiça fiscal é um dos componentes essenciais da justiça social num sentido lato e tomam posição e se manifestam, têm opinião, eu creio que a democracia se enriquece. Aqui fica então a hashtag no Twitter, se quiser seguir este movimento é UK Uncut, é só fazer um follow nesta hashtag e o Twitter então usar também mais uma nova ferramenta ao serviço da comunidade. Sandra, muito obrigada por ter estado aqui connosco, a jornalista do Le Monde Diplomatique, Sandra Monteiro, a assinar as nossas boas notícias de hoje. Boa notícia também é a celebração da nossa efeméride de hoje, um serviço rápido, gratuito, é assim que caracterizamos o serviço português 112, que no ano passado foi
foi premiado a nível europeu precisamente pela capacidade de resposta que tem. Mas não é só de passado e de presente que este serviço vive. Vamos, por isso, perceber o futuro do número de emergência em Portugal e logo a seguir na Europa. Um gesto simples que pode salvar vidas ou repor a tranquilidade. É assim que, através do 112, são mobilizados os devidos meios técnicos e humanos de proteção e socorro de forma rápida e totalmente gratuita. Para maximizar a funcionalidade do atendimento, em 2007, o Ministério da Administração Interna lançou as bases do 112 do futuro, o 112.pt. Este novo sistema procura proporcionar ao cidadão um serviço mais eficiente, quer no tempo de atendimento, quer no tempo de resposta para a resolução da emergência. A utilização de novas tecnologias de informação, assim como a especialização do pessoal, permitiu criar uma organização profissional caracterizada pela fiabilidade, capacidade de triagem e partilha da informação recolhida. Isto porque o atendimento é feito por elementos das Forças de Segurança da PSP e da GNR e também da Autoridade Nacional de Proteção Civil. A partir daí, coordenam-se respostas com outros serviços, como o INEM, quando se trata de emergências médicas, ou a Marinha, em caso de missões de busca e salvamento. Até ao momento, a face mais visível do 112.pt é o Centro Operacional do Sul, que abrange 7 distritos. Esta estrutura, que já registrou cerca de 150 mil chamadas que deram origem a ocorrências, está apta para responder até 120 telefonemas em simultâneo. O tempo médio de resposta, depois de estabelecido o contacto, é de cerca de 4 segundos, já que um dos primeiros passos é a geolocalização das chamadas. Para o futuro, está prevista a instalação do Centro Operacional 112.pt Norte e o alargamento do atendimento nacional a mais línguas estrangeiras. 2 objetivos que reforçam a abrangência e importância do serviço que no ano passado recebeu em Bruxelas o prémio do Sistema Nacional 112 de Excelência, concedido pela Associação do Número Europeu de Emergência. Dia Europeu do 112, então, em Portugal, ter sido premiado no passado ano, em 2010, o Prémio de Excelência ao Sistema Português do 112. Temos connosco vários convidados em estúdio, já sabe também que pode enviar as suas questões acerca desta matéria, também os seus comentários. O Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses está hoje connosco, Duarte Caldeira, obrigada por se juntar a nós. Estamos necessariamente a celebrar este dia com esta vertente de o sistema português ter sido, de facto, premiado a nível europeu. É uma infraestrutura essencial nos dias de hoje, quando olhamos para situações de emergência e não só. Muito bem, uma nota prévia para saudar o 20º programa da Sociedade Civil, que se comemora na próxima sexta-feira, 5 anos de serviço público, e portanto queria saudar esse facto. Nós estamos a falar, de facto, de uma estrutura que importa valorizar. Nós estamos, muitas vezes, temos um grande déficit, talvez o maior déficit que temos em Portugal, que é da nossa autoestima, e, portanto, temos muita dificuldade em valorizar as coisas importantes que temos no nosso país. E não tenho qualquer dúvida de que, naturalmente, identificando insuficiências e vulnerabilidades, que estamos na presença de um serviço de elevado interesse público, sobretudo no ponto de vista daquilo que é hoje fundamental, reconhecido no próprio direito internacional, com o direito ao socorro, como um direito fundamental para os cidadãos. E, portanto, este central, que no fundo funciona de uma forma integrada relativamente ao acionamento de meios de emergência, tem para o cidadão comum, embora ele, de uma forma geral, não tenha essa consciência, um papel preponderante. E, portanto, é de facto uma efeméride que interessa valorizar. E temos também connosco outro dos nossos parceiros da sociedade civil. De facto, há 1000 emissões a contar com estes parceiros que são essenciais para fazer este programa, a ser celebrado então de hoje, precisamente 8 dias. Estou a falar da Ordem dos Enfermeiros. A bastonária Maria Augusta Sousa está também connosco. Olá, muito obrigada por estar connosco. Este serviço de qualidade no qual os portugueses confiam é, de facto, Maria Augusta Sousa, algo que outros países ou outros pontos no mundo não se podem orgulhar, não é verdade? Antes de mais nada, boa tarde e muito gosto de estar aqui, e também me permita saudar o programa por a celebração dos seus 1000 programas e do serviço público que tem prestado, que é muito importante. Eu creio que a questão que me coloca é uma questão importantíssima, ou seja, eu
no fundo, corroboro totalmente o que foi dito, ou seja, é bom que os portugueses tenhamos a noção de que temos ao dispor algo que é muito bom e que outros povos não têm. Há outros países que não têm mesmo isto. Tem que chamar para aqui, para ali, para lá, até conseguir ter alguém que possa socorrer, se conseguirem chegar a quem pode socorrer. E, portanto, eu acho que isto é um ganho qualitativo da nossa sociedade e que deveríamos ter a capacidade de valorizar, porque normalmente só falamos das coisas negativas. E, portanto, até saudar também o programa por isto mesmo. É o esforço que tem sido feito. Nós aqui não somos parvos. É também o esforço que tem sido feito neste programa, numa vertente que eu acho que é fundamental, que é uma vertente pedagógica. Ou seja, é um serviço que tem lacunas, de certeza absoluta, que tem fragilidades, como todos, só tem fragilidades porque existe, porque senão não tinha fragilidades, mas as potencialidades são muito mais fortes. E, portanto, eu creio que, e eu falo essencialmente naquilo que é diretamente depois ligado à questão da emergência médica, da emergência pré-hospitalar, ligadamente com o INEM, nomeadamente com o INEM, mas que só é possível a agilização da coordenação dos meios que têm que dar respostas às necessidades das pessoas, porque existe efetivamente um serviço que é capaz de o fazer. E neste sentido, eu acho que os portugueses confiam neste serviço. Esta é a leitura que eu tenho. O que normalmente acontece é que só se fala das coisas menos boas. Porque se pusermos a maior parte das pessoas que utilizaram a falar disto, falam-no positivamente. E, portanto, como isto às vezes virado ao contrário, que é só falar do que é menos bom, e aí a comunicação social tem um papel muito importante, na minha opinião. A outra tem a ver com uma vertente que o dia de hoje, que é o dia da comemoração do número 112 a nível europeu, é como é que somos capazes de poder ajudar os cidadãos em geral, todos nós, à utilização correta deste número. E eu acho que nisto há duas coisas. A primeira é como é que se pode ajudar a criar a consciência coletiva de que este é um número que é de serviço público e de serviço para situações que, se for mal utilizado, impede que se respondam às situações para que são necessárias. Às verdadeiras situações. E isto é preciso trabalhar, continuar a fazer este trabalho pedagógico, porque temos alguma dificuldade. Aliás, o número de chamadas que são efetivamente falsas chamadas, se assim quisermos, para a área do socorro, para a área de emergência, mostra isso. E era bom que aproveitássemos o dia de hoje para que todos nós metéssemos na cabeça 112 é só quando eu preciso. E como é que eu posso precisar se preciso? Não é só quando há um acidente, é quando em casa também preciso, é quando posso alertar, até para evitar que haja outra situação a seguir a outra que se gerou. E nesse aspecto eu acho que seria muito interessante se o conjunto, e cada vez mais todas as entidades, penso que temos responsabilidades nisso, como é que vamos sendo capazes de ir encontrando instrumentos que ajudem à consciência disto em termos dos cidadãos. Porque eu acho que esta é a grandeza deste serviço, é como é que ele é bem utilizado para garantir que a sua utilização tem a ver com as necessidades efetivas dos cidadãos. E se isto é válido, penso que isto é válido para o socorro nas várias áreas, exatamente. Mas na área da emergência médica também temos muitas. Há muitas situações que impedem depois tempo livre para resolver as situações reais, exatamente. Connosco temos também o diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem do INEM, precisamente, Pedro Coelho dos Santos. Obrigada por também se juntar a nós. É de facto, há aqui uma corresponsabilidade, não é? Porque estamos a celebrar uma efeméride, a partilhar também tudo o que de bom, porque já sabemos que, de facto, é como diz a Maria Augusta, sempre que é preciso falar mal é muito fácil, mas quando temos que enaltecer as grandes vantagens de termos um serviço como este, e nós já vamos também estar à conversa com a representante da Comissão Europeia em Portugal, Margarida Marques, que nos vai dar conta da vantagem de termos este número acessível em qualquer país da União Europeia, mas dizia eu, Pedro Coelho dos Santos, há uma quota parte de responsabilidade por parte dos cidadãos e da forma como utilizamos este número. Claro, embora... há sempre aqui uma variável que, quanto a mim, cria algumas dificuldades, que nós dizemos sempre, utilizem o 112 com bom senso, e o bom senso é sempre um conceito um bocadinho relativo, não é? Em primeiro lugar, talvez fosse importante começarmos por explicar que quando se liga 112, a PSP atende a chamada e depois encaminha para os vários parceiros
E já vamos perceber como é que funciona. Exatamente. Com a pessoa certa. Exatamente. E eu tento estar também já algumas horas em centrais 112, de facto fico triste, por um lado, porque eu há pouco estava aqui, quando estávamos nesse programa a falar, a dar o exemplo de uma chamada que eu assisti, de alguém que liga para o 112 a pedir o número da Televisa, passa a publicidade. Portanto, eu assisti isto, não é uma piada. Pois, não é? se calhar confundem com o 118. Obviamente que se calhar era uma urgência para o estômago daquela pessoa, mas não era certamente uma situação de urgência. Portanto, temos todos, enquanto sociedade, ainda que caminhar um pouquinho no sentido de esclarecer melhor e de perceber para que é que serve o 112. E com programas como este vamos conseguindo. Mas é um serviço que eu acho que as pessoas podem, de facto, confiar. Repare, quando a sociedade civil chegar a 9 milhões de programas, porque estamos convictos que isso irá acontecer... Sim, já vamos no 1000, portanto já falta pouco. Já falta pouco. Quando chegarem a 9 milhões de programas, certamente que nesses 9 milhões houve um outro programa que chegou ao fim e achou que podia ter corrido melhor, correu menos bem do que aquilo que gostaria. Em 9 milhões de chamadas que recebe o 112 todos os anos, certamente que algumas também vamos chegar ao fim e perceber que poderíamos ter atuado melhor, poderia ter corrido de outra maneira. Isso é porque não são apenas máquinas, não é? Ora, não somos apenas máquinas. Claro. Aqui qual é o problema? Aqui estamos a falar de uma fronteira muito ténue entre a vida e a morte, em que qualquer erro tem consequências graves, não é? E infelizmente, sobretudo os mídias, dão mais atenção aos casos que correm menos bem do que aqueles que são positivos. Mas é uma área espetacular, porque todos os dias o 112 faz a diferença e salva muitas vidas, isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Aliás, nós vamos acompanhar um dia com o INEM. Prepare-se, vamos literalmente entrar a bordo de uma ambulância para perceber como é que é feito um dia com uma equipa do INEM. Dizia eu que vamos então perceber como é que realmente isto funciona, porque temos connosco o subintendente Carlos Martins. Obrigado por estar aqui connosco. É diretor da Divisão de Comunicações e Eletrónica da PSP, coordenando então o Centro de Instalação 112, o Centro Operacional, neste caso, mais a sul. E isto acredito que, eventualmente, se os telespectadores perceberem como é que funciona, como é que é agilizado, esclarecerem dúvidas tão básicas como porque é que eu ligo para o 112 e chega uma ambulância dos bombeiros. Coisas tão simples como esta, não é? Muito boa tarde a todos, antes de mais, e aproveito também para felicitar o programa pelos seus 1000 emissões. Estamos a caminho. Pois, realmente, neste momento, o 112 em Portugal está numa fase de transição. Nós estamos, desde 97, portanto, a aplicar um novo modelo de 112 que está, neste momento, aplicado a 7 distritos do sul do país. Esperamos em breve ter, portanto, todo o país coberto por este novo sistema. E na realidade o que acontece quando a pessoa liga 112, existe um operador neste momento, e falando do novo sistema, que vai atender a pessoa, vai fazer toda a recolha de informação, desde a sua localização, ao tipo de incidente que precisa de socorro, que necessita de ajuda, e automaticamente todas as forças e serviços que estiverem envolvidos nesse socorro recebem essa informação simultaneamente, portanto, permitindo deste modo que haja uma rápida resposta àquela situação. Há uma questão que é diferente, que é a questão do INEM, devido à especificidade da triagem. Realmente, neste caso, a pessoa tem que falar com o INEM posteriormente, depois da informação ser recolhida no 112, para que o INEM possa fazer deslocar os meios mais apropriados àquela situação. Esta é uma das situações, eu acho que eu gosto sempre logo no início do programa começar com o top das perguntas que estão a chegar à redação, e o top é sempre, mas porquê é que me fazem tantas perguntas? Se eu estou a precisar de ajuda, porquê é que me fazem tantas perguntas? Mas estas perguntas são fundamentais, não é? São absolutamente necessárias para que as forças no terreno possam enviar um meio mais adequado, ou seja, e deixe-me pôr isto num exemplo prático, se o que está a acontecer é uma situação médica, e se for enviado um meio de uma força policial ou dos bombeiros sem capacidade para acudir àquela situação, pouca diferença faz na resolução daquela emergência. Não é? Exatamente, não vale muito a pena enviar bombeiros para uma situação não é, em que os bombeiros não sejam necessários, não é? Bombeiros na vertente de fogo, porque também têm vertente de saúde. Sim, também há os bombeiros na parte da saúde. Mas as perguntas que fazem, isso é uma questão que somos muitas vezes confrontados. Porquê tanta pergunta? Se eu estou numa situação aflitiva e tanta pergunta. As perguntas são fundamentais. Por um lado, era importante e nós podemos explicar que o facto de estarem a ser feitas as perguntas não impede o envio do socorro. São duas coisas diferentes. Enquanto as perguntas estão a ser feitas, o socorro pode estar a ser já enviado.
Por outro lado, as perguntas destinam-se tão somente a perceber o que é que se passa do lado de lá, porque, repare, quem está a fazer a triagem não está junto à vítima. E, portanto, quem está a fazer a chamada naquele momento é os nossos olhos, é os nossos sentidos no terreno. Portanto, pode-nos dar uma ajuda fundamental para percebermos o que se passa e qual é o meio de socorro mais adequado para enviar. Não fazemos perguntas que qualquer pessoa não consiga responder. Somos muitas vezes também confrontados com situações do género. Perguntamos, olha, a vítima respira? Porque, como imagina, é uma pergunta fundamental. Convém, não é? Exatamente. Convém saber. A pessoa que não respire é uma situação, obviamente, mais grave. E muitas vezes a resposta que obtemos do lado lá é: claro. Eu sei lá, eu não sou médico. Não, eu sei lá, se a vítima respira, eu não sou médico. Ora, para nós percebermos se alguém respira, não precisamos ter uma licenciatura em medicina, não é? Basta-nos olhar para a pessoa. Qual é a dificuldade? É que, de facto, quando alguém liga 112 está numa situação estressante. Claro. E nem todas as vezes temos calma para responder. E nem percebemos a importância que é responder uma coisa tão simples. Isto porque podem ser aplicados... podem ser, eu digo isto porque temos aqui uma formação de suporte básico de vida e também vamos falar da importância de todos os cidadãos poderem ter, mas quando tive de facto percebi a diferença entre alguns movimentos que podemos, até a situação, a maneira como a pessoa fica deitada à espera do socorro, a maneira como o pescoço está colocado ou não, se pode ou não mexer na coluna da pessoa, são pequenos pormenores que de facto podem fazer a diferença, não é? E se alguém no 112 diz a vítima respira, e se do outro lado nos apercebemos não está a respirar, se calhar podem-nos logo dar uma série de indicações que podem salvar a vida dessa pessoa, não é? Não substituindo, obviamente, a presença médica, enfermeiros, profissionais de saúde que chegaram logo a seguir. Eu acho que esta questão da comunicação é uma questão muito importante. As perguntas, isto há uma forma que até progressivamente se decide qual é que é os meios que se acionam por protocolos que estão devidamente estipulados. A questão que se coloca nesta matéria, eu acho que também sobre isto é preciso, sob o ponto de vista da cidadania, crescermos. Que é como é que nos ajudamos a acalmar em situações de stress. Que normalmente, numa situação destas, qualquer pessoa está aflita e, como está aflita, tem mais dificuldade até de perceber o que se lhe pergunta. E quem está a ouvir tem que ter a sensibilidade para perceber se a resposta que está a ser dada corresponde o mais próximo possível da situação que está a ser vivida, ou por aquilo que é a passagem por cada um de nós que está a viver a situação, vai mais ao lado. E é nesta questão concreta daquilo que é capaz de se percepcionar e da sensibilidade necessária para a percepção da comunicação que, efetivamente, os técnicos têm a responsabilidade desta matéria decisiva. Porque isto ajuda ou a acalmar, ou a aumentar o stress, ou a ser capaz de identificar claramente que tipo de meios é que é preciso, porque, efetivamente, a distribuição dos meios disponíveis tem que estar obrigatoriamente deverá procurar estar o mais próximo possível daquilo que é a necessidade existente, não é? E para, por exemplo, se percebe que há uma situação que identifica, por exemplo, o início da AVC, saber que pode imediatamente encaminhar. Exatamente. Mas e o tempo é fundamental. Mas para isso tem que lá estar os técnicos que possam fazer isto. Quer dizer, não é que isto é esta percepção. E aqui sim exige um tipo de qualificação e de capacidade de leitura que, não sei, eu digo isto porque eu acho que esta é uma questão que pode ser melhorada, que é a garantia que, e neste caso concreto, nos CODUs, existe efetivamente a capacidade deste tipo de triagem com a sensibilidade que é necessária para este tipo de intervenção. Isto tem a ver com a capacitação para fazer. Claro. Sem dúvida. Até para o acompanhamento depois dos próprios meios de quem está disponibilizado no terreno e que é necessário, muitas vezes, planificar. Articular. Quem está no centro, vamos para aqui, vamos para ali. Claro. Não é? E aproveitando a oportunidade, há uma questão que de facto... E já agora, deixa-me só terminar. Nesse sentido, como devem saber, nós temos uma opinião sobre esta matéria que achamos que a equipa médicas e enfermeiras nos CODUs são complementares e seguramente garantirão melhor rentabilização da própria
do próprio serviço que pode ser prestado dos escolas. Aproveitando a oportunidade, gostávamos de passar, de facto, a mensagem que as perguntas que são feitas não são perguntas burocráticas, no sentido de atrasar... Temos o número de contribuinte, cartão de nem eleitor... perguntamos a cor dos olhos das pessoas, nem a cor do cabelo. São, de facto, perguntas que têm um sentido para percebermos o que se passa do lado de lá, para prestar o melhor socorro. E como a Fernanda disse há pouco e muito bem, a emergência médica não começa quando a ambulância ou a viatura médica ou o helicóptero chega junto da vítima. Começa por quem está junto da pessoa a necessitar de auxílio. Porque, efetivamente, se no momento da triagem da chamada conseguirmos perceber o que se passa, podemos dar à pessoa alguns conselhos do que fazer até a chegada do meio de socorro. E isso pode também fazer toda a diferença. Eu gostava só aqui de voltar a essa questão fundamental das perguntas, porque me parece que quem tem mais dúvidas sobre a necessidade dessas perguntas são precisamente as pessoas que têm um déficit enorme de conhecimento, nomeadamente ao nível da utilização do suporte básico de vida, do próprio sistema a funcionar. Eu dou um exemplo, há muito pouco tempo, uma experiência numa escola, 25 alunos do 12º ano, e ao abordarmos estas temáticas, procurei saber, naquele grupo, quantos elementos é que tinham noções de suporte básico de vida. 2. Um deles era filho de um médico. Depois, quando discutíamos mais alargadamente a problemática do socorro na sua globalidade, uma grande percentagem deles colocavam precisamente esta questão. Está-se a transformar num lugar comum. Esta questão de cada um questionar as perguntas que lhe são feitas é também um exercício de autodefesa relativamente a esconder uma profunda ignorância que existe sobre o funcionamento do sistema de emergência em Portugal, quer no sistema integrado de emergência médica, quer qualquer outro socorro. Portanto, é preciso investir fortemente. É preciso investir fortemente no esclarecimento do cidadão quanto ao porquê que o sistema funciona assim e não funciona de outra maneira. Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que houve algum iluminado que num gabinete decidiu que estas coisas se façam assim. O Dr. há bocadinho já referiu, isto subordina-se a protocolos internacionais que hoje já não são discutidos. São pura e simplesmente adaptados e adotados e cumpridos. Nós vamos, de resto, daqui a pouco perceber que grande, o maior desafio que é ao nível europeu, ou seja, que em qualquer país da Europa podemos discar um mesmo número. Esta questão do 112, muitas vezes, essa questão de telefonar a pedir o número de telefone de uma loja, eventualmente pode ser porque o número de informações nacional é muito parecido, é o 118. Não deveria haver eventualmente uma... Agora é o 1820. É o 1820. Já mudou. Agora é o 1820. Então esta pergunta não faz sentido, vou começar outra vez. Eu diria... Mas a linha não entope, por exemplo. Eu diria que não, porque o feedback que temos das pessoas que realmente ligam com este tipo e outro tipo de perguntas, de informação, de pedidos de informação acerca de outros serviços... têm consciência que ligaram 112. Portanto, e quando são informados que o serviço é o 1820, antigamente o 118, agradecem e depois vão fazer o seu telefonema, fazer a sua pesquisa. Portanto, eu diria que não é... eu acho que é mesmo falta de informação do que é o serviço 112, para que é que serve, qual é que é a sua verdadeira missão. Exatamente. Mas já agora é outra das dúvidas, e é curioso, as pessoas perguntam porque é que está aqui a PSP. Porque a PSP, como eu disse logo no início, o subintendente Carlos Martins é o coordenador do Centro de Instalação do 112. Certo, mas não deixa de ser um elemento da PSP. Claro que sim. Que também tem uma grande responsabilidade no 112. Aliás, o 112 não é apenas emergência médica e nós temos que esclarecer, tem a proteção civil, tem... Conceito de emergência alargado. Emergência, exatamente. Portanto, é uma porta de acesso a todos os serviços de socorro e de resposta à emergência e não apenas à emergência médica. É curioso porque eu tenho um número da PSP, que não é o 112, tenho um número da PSP e durante esta época de maior chuva houve um rebentamento de águas na minha rua e eu liguei para a PSP e disseram, liga o 112. E até eu, meia culpa, não fazia ideia que de repente uma tampa de saneamento que rebenta, transforma a rua num pequeno rio, que é através do 112. Eu próprio fiquei impressionada e disse, mas eu vou usar, e no sentido de vou estar a ocupar o 112 com isto. Mas sim, devo ocupar o 112 também claro. Com estas matérias. Carlos, e se calhar era a altura ideal para, mesmo que seja um bocadinho intenso, dizer em que situações é que de facto devemos ligar o 112. Em todas as situações de emergência. O conceito não é muito claro, não é muito simples, mas eu diria que em todas as situações em que está em perigo a vida ou a saúde de qualquer cidadão, em todas as situações que estão em causa bens patrimoniais de elevado valor em risco,
em todas as situações em que existe a necessidade de preservar a segurança das pessoas. Portanto, se virmos que um prédio Está quase a cair. Se virmos que há um carro que está estacionado e que pode pôr em perigo a circulação de peões. Deixe-me só esclarecer, não uma simples questão de mau estacionamento. Não é? Não num mau estacionamento, mas imagina que está numa rampa e está... Pronto, à entrada de um parque de estacionamento, por exemplo, pode deixar Está quase a cair. Está quase a cair. E o gatinho em cima da árvore também, ou não? Ou já é demais? Isto é para os bombeiros, porque são sempre aquela imagem mas típica. Também acontece. Pode ser um perigo, não é? Esta questão, mesmo no âmbito daquilo que hoje está instituído, no que se refere não apenas à central em Portugal, mas ao conceito de 112, tal como ele foi criado no espaço europeu, ele é também um instrumento de alerta de uma pré-emergência. Ou seja, não está apenas associado à iminente emergência, mas à pré-emergência. Ou seja, todos os fatores que podem originar situações de emergência, como o Sr. Subintendente disse, que possam pôr em causa a vida de pessoas ou património e bens. Portanto, uma ruptura num espaço público que dê o alagamento de uma rua, se demorar durante muitas horas, nós poderemos estar na presença de um conjunto de eventos em cascata que são imprevisíveis relativamente às suas consequências finais. E, portanto, o conceito que está instituído na doutrina de socorro é exatamente este. O 112 é uma central de alerta. É uma central que depois visa... ramifica... Exatamente. Depois se ramifica em função... direcionando a especificidade do alerta e da resposta ao alerta. E, portanto, esta pré-emergência é também uma das funções das centrais de emergência, seja em Portugal como em qualquer parte do espaço europeu. No caso de incêndios também? Também, em qualquer parte, tal como foi dito, nomeadamente, por exemplo, no domínio da ordem pública. Quando está em causa uma situação de ordem pública, não estamos na presença de uma situação nem de iminência de necessidade de socorro imediato, pode resultar disto a necessidade de socorro imediato, nem de sistema integrado de emergência médica. Mas estamos na presença de um elemento que pode vir a pôr em causa a segurança de pessoas ou bens. E, portanto, é uma pré-emergência. Uma zaragata na rua também. O sentimento, exatamente. Portanto, é um evento que põe em causa a ordem pública. Mas não, é muito importante isto. Peço desculpa. É muito importante esta clarificação que está aqui a ser dada, porque eu acho que não temos esta noção. Não, exatamente. Não temos. Não temos. Pois não. Eu próprio confesso, até o inverno desta... Exato, temos se calhar os 4 que estão aqui convidados. Quer dizer, e não temos todos a mesma noção. Eu estou aqui a dizer por mim própria, e portanto nem nós que até temos responsabilidades num conjunto de aspectos, temos a noção exata de que normalmente o 112 é o INEM. É ponto final. E isto é a noção que existe. E para desmontar isto... E é muito mais que isso. É muito mais que isto. E se calhar o grande ganho é percebemos esta noção de central de alerta. Ou seja, se conseguirmos transmitir esta ideia de que o 112 é, sobretudo, um número de alerta, de emergência e pré-emergência, isto, se calhar, percebemos melhor. Alargamos o conceito, Alargamos o conceito, eventualmente sem o conceito puro, mas é melhor... aliás, a Comissão Europeia pede especificamente hoje aos Estados-membros que acelerem os seus esforços de sensibilização do público para a existência deste número, o número de telefone que pode ser utilizado em todos os Estados-membros da União Europeia para contactar os serviços de emergência. Segundo um inquérito realizado à escala da União Europeia, que foi hoje precisamente publicado e que chegou agora à nossa redação, cerca de 3 em cada 4 cidadãos da Europa ainda não conhece este número. Não conhece. Não sabe para que serve. Não conhece. Portanto, 3 em cada 4. O que é muito mau. Quer dizer que só 1 em cada 4 é que conhece, não é? Estamos a falar apenas de 25%. Para aumentar a proteção dos cidadãos da União Europeia, as novas regras de telecomunicações, que têm de ser transpostas, aliás, para o direito nacional até ao próximo dia 25 de maio, exigem então que a partir de agora os Estados-membros melhorem a precisão e a fiabilidade da informação sobre a localização da pessoa que faz a chamada. O que nos vai levar também para a questão das chamadas falsas. Já lá vamos. No entanto, e já que estamos a dar-lhe conta desta diretiva da Comissão Europeia, vamos ao encontro da representação da Comissão Europeia no nosso país. Margarida Marques fala-nos dos grandes desafios que se lançam num dia como o de hoje.
Polícia, bombeiros, emergência médica e segurança pública estão prontos a atuar em Inglaterra, França, Chipre, Roménia, mas também nos restantes 23 Estados-membros da União Europeia. Estes serviços de emergência estão à distância de uma chamada para o número europeu 112. O número 112 é um número de emergência, ao qual todos os cidadãos europeus podem recorrer, independentemente do país onde se encontrem. Um português que esteja na Alemanha, a passear, em viagem de negócios, a estudar, que foi vítima, que está isolado, que foi vítima de um acidente, pode contactar o 112. E todas as pessoas, independentemente do país onde estejam, devem recorrer a este número. Este número é a melhor forma de chegar junto da polícia, dos bombeiros, dos serviços de emergência, para que possa ter uma assistência. O 112 está operacional para qualquer português que viaje para um país membro, sendo este um serviço gratuito e multilinguístico. No entanto, apenas o inglês é falado em todos os países membros e o francês e o alemão só estão disponíveis nos centros de chamadas de 8 países membros. Têm vindo a ser feitos esforços importantes para que possa haver o multilinguismo em todos os serviços de 112. E é esse esforço que tem vindo a ser feito no sentido de diversificar a capacidade linguística daqueles que atendem as chamadas. Há uma generalização do inglês e os países têm vindo progressivamente a introduzir outras línguas. Ainda não podem comunicar em português, embora estejam cada vez mais a oferta linguística é diversificada. É difícil dizer-lhe agora em que países é que se pode falar português, mas de qualquer forma tem havido uma introdução progressiva de todas as línguas, incluindo o português. Dada esta necessidade de reforçar as capacidades de comunicação dos centros de chamada do 112 pela Europa, um inquérito de 2009 do Eurobarómetro apurou que 1 em cada 10 pessoas tem dificuldade em comunicar quando telefona para o 112 no estrangeiro. Este Eurobarómetro concluiu ainda que 3 em 4 europeus não identificam o 112 como o serviço de telefone de urgência, sendo que 72% não estão informados sobre esta assistência. Há 96% dos cidadãos que acham que é importante haver um número com estas características. Mas o que é impressionante é que apenas 25% dos cidadãos conhecem a existência deste número. E, como referiu, é um número gratuito. E é um número a que se pode aceder de um telefone fixo, de um telefone público, de um telemóvel, independentemente se a pessoa está no âmbito da sua rede ou se está em roaming, ou seja, está num outro país, pode sempre usar esse número, que é um número gratuito. O Dia Europeu do 112 foi instaurado a 11 de fevereiro, de modo a criar uma maior consciência sobre este número de 3 dígitos capaz de salvar vidas. Assim, pelo menos durante estes dias, mobilizam-se esforços da comunicação social, das organizações associadas e parceiros implicados para lembrar os cidadãos europeus da existência e importância do 112. O objetivo deste Dia Europeu é duplo. Há um duplo objetivo. O primeiro objetivo é dar a conhecer o número 112 a todos os cidadãos da União Europeia, aos 500 milhões de cidadãos que existem na União Europeia. E o segundo objetivo é sensibilizar os Estados-membros. Sensibilizá-los para que informem sobre a existência deste número e sensibilizá-los para a importância de aumentarem a diversidade linguística, da capacidade de receber uma mensagem. Deste número europeu, destaca-se ainda a tecnologia que já permite localizar o sítio exato onde a pessoa que contacta se encontra, de forma a poder comunicar esse mesmo local aos respectivos serviços de emergência. No caso português, o tempo de espera de atendimento de uma chamada é de 14 segundos e a comunicação aos respectivos serviços imediata. E relembro que daqui a pouco vamos estar em direto, quase, de uma ambulância, isto porque tivemos um turno com o INEM. As equipas do INEM fazem turnos rotativos que duram 8 horas e a equipa que acompanhamos em 8 horas teve precisamente 8 pedidos de socorro, o que dá uma média, Pedro, brutal. Podemos dizer que é um serviço nada monótono
e em que durante um turno acontece muita coisa. Não é só tragédias, também acontecem coisas bonitas, como partos e esse tipo de situações. Portanto, é um serviço em que, ainda assim, celebra-se a vida. Estes dados, para os quais, de facto, a Comissão Europeia quer alertar o facto de muitos não saberem da existência deste número, se calhar discutíamos aqui em off que Carlos Martins pode ser o panorama europeu e não necessariamente o português, até porque se fizermos as contas aos 9 milhões de chamadas, à partida, não há português que não saiba para que é que serve o Não, é verdade. Segundo o mesmo documento onde estão esses dados, contém também o facto de 85% dos portugueses reconhecerem o número 112 como um número nacional de emergência. Quando se fala do número europeu, este número realmente já baixa para 27%, mas como número nacional de emergência. Esses 25% a nível europeu, portanto, de cidadãos que reconhecem o número 112 como um número europeu de emergência, deve-se muito, em facto, para além do número 112, que realmente os 27 países atendem e tratam, esses países terem números próprios para situações de emergência, que os cidadãos nesses países continuam a utilizar. De facto, este que é diferente de Portugal, uma vez que tem um número único e, portanto, só o 112 é que permite este acesso. Sim, aliás, Portugal foi pioneiro nesse aspecto, foi dos primeiros países da Europa a ter um único número para as situações de emergência. Em alguns países... O 115, exatamente. Em alguns países continua a haver o 112, mas também tem depois o número para os bombeiros, o número para as ambulâncias, o número para a polícia... Nós também temos, de resto, aliás, Jorge Caldeira, se calhar, na sua experiência enquanto Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, há muitas pessoas que no interior eventualmente ligam diretamente para o quartel. Sim, existe muito resultante da relação de proximidade em que a Corporação de Bombeiros local tem com a população. Claro. Mas até nos tem grandes o número telemóvel do comandante. Exatamente. Não é? Nos grandes centros hoje está consensualizado e interiorizado o conceito do 112. É evidente que todas estas coisas têm a ver com a evolução cultural e de aprendizagem do sistema que os cidadãos têm. Os bombeiros e as forças de segurança também, a sua proximidade com as populações fazem com que as populações utilizem estas instituições para um contexto que não é recriando o contexto há pouco das pizzas, mas num contexto muito mais alargado de emergência. É fácil, por exemplo, hoje ligar-se para uma central de bombeiros, eu sou testemunha disso porque assisti já a isso numa central de bombeiros numa noite, uma senhora idosa vivendo sozinha numa crise de ansiedade em que pediu uma ambulância, a Corporação de Bombeiros saiu, não era uma situação de emergência, mas saiu, e quando chegou ao local tinha efetivamente na casa da senhora uma mesa farta com queijo, pão, etc. Onde efetivamente o que aquela senhora pretendia era efetivamente ter alguém com quem falar. Dessa e, portanto, senhora, este é um se um conceito... dia falecer, não vai ficar 9 anos à espera aqui. Não, seguramente que não, seguramente que não. Aliás, isso é uma situação que fico extravasa esta, estamos a falar, mas que é realmente um problema sobre o qual devíamos refletir. Claro. Sobre o qual devemos refletir. No qual os voluntários do ar têm um papel sobre o qual devemos refletir. Fundamental. Nós estamos a preparar também um programa sobre esta matéria, necessariamente com a ajuda dos parceiros da sociedade civil. Isto sim, fala-se em crise. E para mim esta é a pior situação de crise que se pode ter. Morrer na total solidão será bem pior do que não ter dinheiro no bolso, parece-me, mas isto pode ser uma perspectiva muito pessoal e peço desculpa por isso, mas é um caso que ainda me está a chocar. Estamos todos chocados. Muito. Mas olhamos para as soluções que vamos encontrando então. A Ordem dos Enfermeiros e o INEM estão a alargar a área de intervenção às pessoas que estiverem em situação mais crítica. Podemos, se calhar, explicar um bocadinho melhor o que é que está a acontecer. O que está a acontecer é que a Ordem dos Enfermeiros e o INEM estamos num trabalho, no desenvolvimento de um trabalho conjunto, no que diz respeito ao alargamento das competências que hão de ser atribuídas às CIPs, às ambulâncias de suporte imediato de vida, que permita assumir também o transporte no que diz respeito às situações de doentes críticos interhospitalares, por exemplo, mas não só. É também repensar uma reorganização que está a ser trabalhada no quadro global da distribuição dos meios existentes do INEM, onde é preciso termos em conta de que quanto mais qualificados os recursos estiverem,
mais condições há para garantir as respostas adequadas, e sobre isto temos desenvolvido este tipo de preocupações, por um lado, e por outro lado, de contributos para a sua solução, porque é interessante, e eu acho que seria bom que também que percebêssemos, do seu ponto de vista, enquanto cidadãos, de que há hoje os suportes, ou seja, os meios de que se dispõe para a resposta às situações agudas, às situações de acidentes, às situações de doença súbita grave. Hoje o país tem mais condições para responder do que tinha. E, portanto, sobre isto é preciso reafirmar. Hoje temos mais condições do que tínhamos no passado. Claro. Mesmo se às vezes se pense, porque se tinha um sapo aberto, tinha-se lá condições. Mas hoje há mais condições para responder, mesmo onde se fecharam alguns sapos. Porque não é a mesma coisa ter um sapo, que a única coisa que pode o serviço de atendimento permanente. O serviço de atendimento permanente. Ter ali alguém que pode observar e tem que reencaminhar, do que ter um meio que pode imediatamente transportar e reencaminhar. Exatamente. Não estamos a falar do mesmo. E hoje há mais lugares com isto e é preciso alargar. E é isso, no que diz respeito às ambulâncias de suporte imediato de vida, conjugado com a rede dos serviços de urgência básica, estou convencida que o país tem possibilidades de ter uma melhor articulação dos meios de emergência que são disponíveis, com uma utilização correta e combatendo inoperacionalidades, garantindo que aquilo que é possível responder em proximidade pode-se responder em proximidade, de que a urgência que é possível responder. E nós temos hoje, e teremos necessidade de o desenvolver cada vez mais, os recursos qualificados para tal. E eu creio que é neste papel que os técnicos de saúde temos um papel decisivo, logicamente. Claro, não é? claro. Portanto, Temos muitos telespectadores a pedir para falarmos da questão das chamadas falsas. Já lá vamos, sobretudo como exercício também dos nossos telespectadores, exercício de cidadania, relatando essas situações. Já vamos às nossas redes sociais também. Já sabe que às sextas-feiras e durante todo este ano de 2011 estamos a celebrar o Ano Europeu do Voluntariado. Com a nossa rubrica Ser Voluntário é, vamos conhecer histórias de voluntários, histórias extraordinárias de pessoas como nós. Hoje conhecemos o Luís Moreira, é voluntário nos cuidados paliativos no Hospital da Luz. O tempo que dedica aos doentes, com uma boa conversa ou com a realização de pequenos desejos, preenche o espaço que podia ser de mera solidão. Eu quis ser voluntário por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque sempre tive uma certa ansiedade de me dar aos outros. Segundo, porque estava numa fase da minha vida com muito tempo disponível. Como não sou capaz de estar quieto. Bom dia, dona Ana. Então, como é que vai isso? O meu primeiro dia em voluntariado de cuidados paliativos, lembro-me perfeitamente e nunca mais vou esquecer ao longo da vida. Sou alguém que fundamentalmente lhe quer fazer um bocadinho de companhia. Não é muito fácil, não é que a sensação que eu tive foi de soco no estômago. Então vamos lá, tire-o cá para fora. Pronto, agora já cumpriu a sua promessa. Então diga-me lá, agora cá, outro aspecto. Como é que se sente da sua doença? Fazer voluntariado com esta gente e perguntar-me o que é que eu aprendi, eu quase que não lhe consigo responder. Primeiro, aprendi a comportar muito melhor com aqueles que coabitam comigo. Segundo, criei uma perspectiva de vida absolutamente diferente. Mas com estes doentes, com esta troca de carinho, porque o carinho é muito grande, aprende-se tanto, que é difícil perceber. Isto é uma enciclopédia que não tem fim. A realização de sonhos de uma pessoa que sabemos que à partida não irá estar muito tempo entre nós é uma das filosofias dos cuidados paliativos. Tive um guineense que uma vez falando com ele, um dia perguntei-lhe: João, o que é que tu gostavas assim de alguma coisa especial? Ele disse-me que era queijo.
E eu fiz um tacho de caracóis e tivemos uma tarde inteira aos dois a comer um tacho de caracóis. Satisfazer, se calhar, nesta altura da vida desta pessoa, uma coisa que ela ao longo da vida toda não conseguiu fazer, desde que seja possível, e é uma coisa que nos dá muito gozo. Porque ali é que é a perspectiva da sua vida. A perspectiva da sua vida não é para dentro do quarto. Como voluntário na Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz, o que eu faço fundamentalmente, e os meus colegas a mesma coisa, é o acompanhamento do doente na sua parte, muitas vezes, de solidão. O profissional de saúde nem sempre pode estar junto do doente. Eu costumo dizer aos meus amigos que já é de andar de cadeira de rodas e de continuar a ser voluntário. Porque os quartos têm as portas largas e dá para meter a cadeira. Por conseguinte, desde que eu tenha a cabecinha boa, há de ser até ao fim. Até logo. Luís Moreira, mais um dos nossos heróis. Ser voluntário é sempre às sextas-feiras ao longo deste ano europeu do voluntariado. Connosco, Rosário Sobral, é administrador do Grupo Espírito Santo de Saúde. Obrigada, Rosário, por estar aqui connosco. O Luís é um dos voluntários, trabalha especificamente nos cuidados paliativos, mas o vosso grupo tem voluntários noutros patamares, digamos, de ajuda, mas são sem dúvida fundamentais neste aspecto que o Luís salientava. Basta estar a fazer companhia, não é? O tema do voluntariado, além de estarmos este ano no Ano Europeu do Voluntariado, o tema do voluntariado é um tema que é querido à Espírito Santo de Saúde e às suas diversas unidades. Porque nós, além dos hospitais, temos unidades de cuidados paliativos e de cuidados continuados, de média duração. E o que é que acontece? O Hospital da Luz tem ido à frente em termos de apoio de voluntariado e nós temos realmente uma equipa de apoio de voluntariado que, como este caro Luís, apoia as pessoas na unidade. Ser voluntário não é ser voluntarista, não se vai para voluntário porque voluntaristicamente se quer ir fazer voluntariado para o sítio X, porque se gosta, porque é giro, porque está na moda, porque faz bem às pessoas. As pessoas, quando vão para voluntários, nomeadamente para voluntários na área da saúde, em que se tocam, em que se contacta com pessoas em situações muito vulneráveis, complicadas, em que as pessoas, os doentes estão vulneráveis, as famílias também estão vulneráveis, onde se defronta com muita solidão e com situações de muita revolta, é muito difícil. Portanto, o que é que acontece? Há aqui uma preocupação, e o Hospital da Luz tem essa preocupação, e as outras unidades que estão a avançar com o voluntariado têm também essa preocupação, que é garantir que os voluntários tenham previamente uma formação adequada, que lhes permita inteirar-se de como funcionam as unidades e de como é que eles se podem integrar com as equipas e como é que depois podem lidar com os doentes de forma no final todos ficarem satisfeitos. As equipas, os doentes, as famílias, os próprios e assegurar-se no final aquilo que todos pretendemos, que é uma humanização de cuidados. Claro. E é curioso, sobretudo nesta área, acho que é das áreas mais sensíveis, a questão da saúde, nomeadamente quando olhamos para os cuidados paliativos, de facto, aqui não pode ser só voluntário quem quer. Há um grau o tal grau de formação que é exigido e que me parece essencial para que as pessoas consigam distinguir até que ponto estarão à vontade e sentir-se-ão confortáveis para serem voluntários neste domínio. Aliás, ainda outro dia estava exatamente a falar com o Luís, falei ontem ao telefone com ele, e estávamos a recordar um bocadinho as estatísticas destas que são recentes e as sensibilidades que se têm. Os cursos de formação em cuidados paliativos podem ter entre 25 a 30 pessoas e no final, quantas é que vão ficar efetivamente a apoiar unidades de cuidados paliativos? 2, 3. Porque as pessoas vão, acham que conseguem, acham que estão preparadas, acham que estão vocacionadas, mas depois, na realidade, nem toda a gente se adapta. Claro. O que não quer dizer que devam desistir, podem procurar, aliás, a oferta do Ano Europeu é mesmo essa, é um bocadinho voluntariado à medida de cada um, não é? Exatamente. E se calhar não conseguem estar nos cuidados paliativos, poderão estar nos continuados, poderão ir até trabalhar com crianças, com outro público. Não, o que é fundamental no voluntariado é cada pessoa saber o que é que tem para dar. Exatamente. Pôr a sua experiência, as suas capacidades, a sua forma de estar, aquilo que sabe fazer, ao serviço de quê? E com quem? Exatamente. E depois, a partir daí, saber casar-se, de algum modo, com as organizações,
com o público-alvo, com a oferta disponível e fazer o seu percurso. Claro. Às vezes consegue-se encaixar melhor, outras vezes consegue-se encaixar menos bem, mas o voluntariado é isso mesmo. Exatamente. José Sobral, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Nada, é claro que há obrigada. mais informação. Nós temos estado a passar em rodapé informações acerca deste Ano Europeu do Voluntariado e se quiser mais informações específicas sobre as ações de formação para voluntariado, tanto nos cuidados paliativos como cuidados continuados no Grupo Espírito Santo de Saúde, é só entrar em contacto connosco. Muito obrigada por ter estado connosco. Relembro também, como lhe disse, que fomos literalmente seguir e acompanhar um turno do INEM, e um turno porque durante 24 horas e 365 dias por ano estas equipas estão sempre a postos para responder aos pedidos de socorro por parte dos portugueses. Nós então fomos passar 8 horas e perceber como é que responderam a alguns dos 8 pedidos de socorro que foram recebidos neste turno de Pedro Tubal e José Cunha. Emergência médica, bom dia. Às 10 da manhã, os técnicos do INEM são chamados para socorrer uma mulher de 48 anos com provável crise convulsiva. Tudo bem. Sem autorização para entrar, a equipa do Sociedade Civil fica à porta. Próxima paragem, Hospital de São José, em Lisboa. Uma senhora de 48 anos, muito ansiosa, problemas laborais e que devem ter disputado uma situação de ansiedade que foi prontamente corrigida por nós, apesar de vocês não terem conseguido acompanhar o processo. Pronto, a senhora saiu já nos seus próprios passos, perfeitamente estável. Transportámos para o hospital só mesmo por precaução, para fazer exames complementares e ficámos tranquilos todos, de certa forma, que a senhora fica bem acompanhada. Esta manhã já tivemos 4 saídas. Tem sido uma manhã realmente de trabalho. Tivemos uma mais complicada e 2 delas sem qualquer importância especial. Às vezes tivemos uma mais complicada e 2 delas sem qualquer importância especial. Às vezes são mais pessoas que precisam de apoio e de conforto do que propriamente de emergência propriamente dita. Equipas como esta asseguram o funcionamento do INEM durante 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sempre que há risco de vida ou esteja em causa uma função vital, seja por doença ou acidente, o INEM garante a prestação de cuidados de emergência e, se necessário, o transporte assistido das vítimas para o hospital. Por volta das 6 da tarde, José Cunha e Pedro Tubal são destacados para mais uma missão de socorro. Estou. Lisboa. Couve Merto, São José. Bora. Para a Rua do Crucifixo, número 100, Couve Merto, São José. Uma senhora inconsciente, 91 anos. 91? Sim. Eu vejo onde está. Bora lá. Uma emergência médica tem sempre prioridade, mesmo quando, em hora de ponta, é necessário atravessar Lisboa. À chegada, a presença da viatura médica de emergência e reanimação indica que um médico e um enfermeiro já se encontram no local. Em que andar? Terceiro? Boa tarde. Todos, posso deixar. Nós fomos para uma senhora de 91 anos inconsciente. Não sabíamos mais nada do local. À chegada ao local, já com a viatura médica, deparámos com uma senhora que, à partida, por acaso, num lar devidamente assistido, com equipes médicas e equipes de enfermagem, mas que o INEM se destaca pela sua formação em emergência médica e é nisso que nós fazemos a diferença. Quando estamos com o médico no local, foi feita a auscultação e é daí que a gente faz a suspeita de uma infecção respiratória. A pessoa já estava consciente, reagia e transportamos ao Hospital de São José. 1, 2, 3.
Depois puxá-la um bocadinho mais para cima. 1, 2, 3. Nos rotação cabe eu e a senhora. O elevador é muito estreitinho. Estás? 1, 2, 3. Pisar a cadeira, pisar a cadeira. Pois. A missão foi cumprida com sucesso. A mulher de 91 anos chegou com vida e em situação estável ao hospital. Ficará esta noite sob observação. Para Pedro e José, o dia de trabalho chegou ao fim. Foram 8 horas, 8 pedidos de socorro. O dia hoje foi um pouco mais complicado. Normalmente as manhãs, o turno da manhã é sempre mais complicado, mais saídas. Felizmente, das 8 saídas que tivemos, uma delas, a última, foi mais complicada, foi com uma viatura médica, neste caso de São José, mas felizmente pronto, a vítima chegou estável ao hospital e as coisas acabaram por correr bem. O dia termina com um final feliz, mas são poucas as histórias que trazem alegria a esta equipa. Poucas, mas inesquecíveis. Há uma semana tive uma paragem cardiorrespiratória dentro da ambulância de uma vítima completamente consciente, colaborante, e que num quadro de socorro que não era o que a gente calculava, que foi uma queda, fez um infarto e fez PCR dentro da ambulância e foi desfibrilhada e recuperou e fez PCR novamente e recuperou e entrou no hospital recuperada, sem dúvida que foi dos bons momentos que eu tive nas últimas semanas. O INEM recebe todos os dias uma média de 1000 chamadas. 3 em cada 4 pedidos de socorro significam o envio de uma ambulância. Nem sempre se justifica a deslocação de uma equipa de emergência médica, mas aqui a regra é que todos têm direito ao socorro. Terminar mais um dia amanhã, começamos nós outra vez. Um dos 365, de facto, Pedro Coelho dos Santos, esta é uma reportagem no INEM, mas acho que se seguíssemos uma equipa dos bombeiros seria muito semelhante, não é? Aqui estamos a falar apenas de mera questão geográfica também. A Ana Rosado está connosco no Facebook a dizer-nos que há falta de informação sobre este serviço, quer da especificidade do serviço, quer da importância do mesmo. Se calhar não fazia mal fazerem alguma publicidade. Portanto, aqui fica a sugestão. Acho muito sinceramente que ajudava em grande escala em termos de chamadas falsas, e ela diz que das 2 vezes que teve que ligar para o serviço não ficou bem impressionada, mas isso é outra história. Não sei o que é que a Ana se estava a referir, mas de qualquer maneira, aqui Tilde Parre logo a seguir diz que se lê muito contra este serviço prestado à população, mas há que valorizar aquilo que fazem, há que mostrar a toda a sociedade civil o seu modo de funcionamento. Os utentes também têm que aprender e evoluir nos conhecimentos e facilitar a vida a este serviço de emergência, quanto às chamadas falsas denotam-se grau de ignorância e desprezo que temos pela vida que se reflete nas dos outros. Esta questão, Subintendente Carlos Martins, das chamadas falsas, continua a preocupar ou já o número já desceu? Não, continua, é sempre uma preocupação grande. Mesmo que seja só uma por dia? Mesmo que seja só uma por dia. Há aqui uma distinção que importa fazer. O conceito de chamada falsa não é o mais correto para se utilizar, porque não estamos perante o número de chamadas, e estamos a falar, portanto, de 70% das chamadas que são atendidas pelo 112, que vêm reportar emergências que não existem, ou falsas emergências, não é? Na sua grande maioria, de facto, estas chamadas nem sequer existe comunicação entre o chamador e o operador que atende a chamada. Ou seja, quando a chamada é atendida, ela é quase automaticamente desligada. No entanto, isto consome recursos, obviamente. Sim, não é? E consome muitos recursos, um volume destes consome muitos recursos, ocupa o operador e, portanto, nós temos que garantir que temos sempre em permanência pessoal disponível para fazer face a estas situações
e para garantir também um nível de serviço de qualidade a quem realmente precisa de qualquer tipo de socorro ou uma situação real de emergência. Esta questão das chamadas que não correspondem a situações reais, lembro-me sempre, Eduardo, já falamos aqui sobre esta matéria e a perspectiva que deveríamos ter mais pedagógica, não é? Eventualmente este sistema de localização da origem da chamada poderá inibir, se bem que com os telemóveis hoje em dia é um bocadinho menos fácil, mas poderá inibir eventualmente, ou acredita que uma maior ação pedagógica poderá eventualmente diminuir este número? Bom, isto está associado em duas questões que se complementam em si mesmo. Logo que tecnicamente seja possível criar um dispositivo de identificação da chamada, depois isto estará associado a uma outra área, que é a imputação de responsabilidade. Simplesmente, parece-me que a dificuldade fundamental está na primeira dimensão do problema, ou seja, na identificação, portanto, da chamada. Agora, em relação a isto é uma constante não exclusivamente em relação a este tipo de serviço, mas de uma forma geral a todo o serviço de emergência. Há muito pouco tempo também estive numa ocasião onde também um senhor oficial da Guarda Nacional Republicana evocava exatamente esta questão, ou seja, do conjunto de chamadas que para as forças de segurança também são canalizadas, chamadas indevidas, esta precisão que foi aqui realmente feita e muito importante, as chamadas indevidas, mas que não deixam, no entanto, de ser reveladoras de uma ausência de consciência cívica, porque este volume de chamadas, que não é apenas uma particularidade de Portugal, é uma questão que atravessa muitos, mais uns do que outros, portanto esta estatística é média, não existe igual por todos os países, é uma questão curiosa de analisar a dimensão de chamadas indevidas em alguns países comparativamente com outros e depois ir procurar encontrar as respostas disto, mas se tivermos em consideração que de facto este número de chamadas é em si mesmo, chamadas indevidas é em si mesmo um fator que utiliza e compromete recursos, mas que simultaneamente, e em muitas circunstâncias, faz acionar meios indevidamente. Porque quando a chamada ainda fica, digamos que na central em que foi atendida, em que não houve acionamento de meios, agora quando gera, e em muitos casos gera acionamento de meios, então aqui a questão é muito mais grave, porque naquele momento, aquele meio acionado indevidamente podia ter necessidade de estar a ser acionado para um outro, e aí é o jogo da vida que se está irresponsavelmente a jogar. Claro. Sim, isso acontece, e é importante falarmos no assunto, porque por muito que o país tenha melhorado, como a Sra. Bastonária há pouco referiu, os meios, em qualquer área, e na emergência médica isso também é assim, são finitos. E, portanto, quando nós estamos a ocupar um meio, e isso acontece frequentemente, uma ambulância que é enviada para uma situação e chega ao local, a situação simplesmente não existe, portanto foi uma situação efetivamente chamada falsa, essa ambulância podia ter estado a ser necessária para uma outra situação. Portanto, alguém foi prejudicado por esse socorro. Não necessariamente que a pessoa não tenha tido assistência, mas a ambulância que lhe foi prestar assistência se calhar veio mais longe do que devia. Mas é curioso, se me permita, já passo a palavra, aqui as escolas têm um papel fundamental. As escolas têm um papel fundamental. E para haver alguma interatividade com quem está a ver, e as questões que colocaram há um pouco, eu trabalho na área há 10 anos, temos tido já algumas campanhas, não só do INEM, mas também de outros parceiros sobre o 112. O INEM está disponível também para realizar ações de sensibilização, em função dos recursos disponíveis, como é óbvio. E também temos a nossa página no Facebook, a página do Instituto Nacional de Emergência Médica, onde procuramos ir alimentando, de facto, esta necessidade que as pessoas têm de informação. Mas também eu gostaria de lançar um repto à sociedade civil. Penso que também os professores poderiam, nas escolas, falar sobre o assunto, informar-se e explicar aos alunos. Exato. Ainda não temos a disciplina, a disciplina específica que tenha, por exemplo, o suporte básico de vida, e que já tem sido... Com matéria curricular. Com matéria curricular, já tem sido defendido. Aliás, os bombeiros tiveram, e a Proteção Civil, e não só a rede real de segurança esteve connosco no início do ano europeu voluntariado, e os miúdos ficavam, queriam aprender, porque para já tem aquele aspecto um bocadinho lúdico, não é? Que temos que, quando falamos para os mais pequeninos, dos bonequinhos, dos simuladores, como é que se faz a respiração boca a boca, vem um bocadinho dos filmes,
mas como há todo este imaginário, temos que aproveitar, Eduardo Caldeira, este balanço, não é? Claro. Para que os miúdos aprendam, porque aprendem, não é verdade? Aprendem bem. E bem, exatamente, e podem fazer diferença. E sobretudo isso, eu creio que isso vai fazer diferença no futuro. Se se investir cada vez mais nas escolas sobre esta... curricularmente, mesmo, obrigatoriamente, falando assim, porque estas coisas, se não passarem por algo que seja devidamente estruturado, será mais difícil, mas até porque, primeiro, eu acho que isto tem a ver com uma área importantíssima que é da cidadania, ou seja, esta questão do suporte básico de vida e da capacitação dos cidadãos a poderem intervir mais conscientemente faz parte da cidadania. E esta é uma vertente que pode ajudar também no crescimento da cidadania. Sem dúvida. Porque quando se ajuda uma criança... Mas há escolas que já fazem isso. E há escolas que neste momento fazem esta Nós fizemos uma reportagem do Eduardo Caldeira. Exatamente. Eu creio que essa é uma questão... É esta questão das falsas chamadas, da má utilização do bem comum, no fundo é disso que se trata, é como é que utilizamos todos melhor aquilo que é o bem comum. Faz parte deste caminho de crescimento de cidadania, não há outra maneira. Sim, portanto, e a formação das pessoas... Isto é uma questão central, não é? A formação das pessoas faz toda a diferença. Eu há uma chamada também aqui assisti na central do INEM, que me marcou e que não me esqueço. Eu gosto de passar algum tempo com os meus colegas também nas centrais, porque sou um grande fã do trabalho deles, também das ambulâncias. E uma chamada que eu me lembro especificamente, feita por uma criança de 12 anos, que tinha tido acesso à informação e a escola provavelmente teve um aspecto muito importante. E falávamos há pouco, porque é que fazem tantas perguntas? A chamada marcou-me nesse aspecto porque não foi preciso fazer uma única pergunta, porque a criança com 12 anos disse tudo aquilo que era fundamental. Estou no sítio X, estou no sítio X, isto era de madrugada, portanto o meu pai acordou com uma dor no peito, está pálido, suado, eu estou no seguinte número de telefone, o meu pai tem X anos, portanto não foi preciso fazer uma única pergunta. Claro. E certamente que esta criança estava apta. Brutal, não é? Faz uma diferença brutal. Mas esta o estar ou não estar na escola, nós fizemos uma reportagem em parceria convosco e havia estas escolas que têm um horário definido, não é? Um plano definido para que haja elementos de várias turmas que fiquem responsáveis por esta área na própria escola e é uma diferença. Há aqui uma questão que é isto. Nós temos um sistema, de uma forma geral, muito direcionado a uma concepção reativa. Ou seja, contrariamente a outros países, nós, sem pôr em causa a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de resposta à emergência e ao socorro, é a montante disto que se ganha esta batalha. E aí, no território escolar, é efetivamente que se ganha esta batalha em termos de futuro, consolidadamente. Porque as alterações de comportamento e as alterações culturais das pessoas são questões que se ganham geracionalmente. E, portanto, a escola tem um papel fundamental precisamente por isto, porque os saltos qualitativos a estes níveis são saltos associados às aprendizagens e à aquisição de conhecimentos que depois consolidam um modelo cultural de cidadania, como a Sra. Bolsonaro há pouco referia. Eu creio que esta é uma questão importantíssima e daí que quando às vezes se fala da disciplina de saúde nas escolas, às vezes falta centrar em que é que poderia ser o essencial, onde esta deveria ser uma matéria fundamental, porque, primeiro, é uma matéria de fácil apreensão pela utilidade. As pessoas percebem porque é que é importante saber. É na base do saber fazer. É na base do saber fazer, que é a fase de aprendizagem cognitiva, se quisermos. E eu creio que isto é um dado, do seu ponto de vista do futuro, muito importante. Não podemos descurar o presente. Porque senão a gente depois corre o risco de não investir também naqueles que hoje já não vão à escola, mas que continuam a fazer processos de aprendizagem. Claro que sim. E, portanto, creio que estas e outras formas de podermos todos dar o nosso contributo é fundamental, porque, por exemplo, era impensável aqui há pouco tempo atrás pensar que haveria desfibriladores automáticos em espaços públicos. Sim. Até mesmo de discussão entre nós. Eu estou a falar de discussão entre nós e, portanto, e hoje é possível perspectivar que haverá cada vez mais condições para, em determinadas situações, alguém poder atuar logo. Portanto, sim, já isto é um novo ganho. Eu quando digo que as coisas... Eu estou de acordo que os recursos são finitos, mas também hoje há meios tecnológicos que não tínhamos e, portanto, podem ser muito melhor aproveitados. Não podemos continuar a ter
Quer dizer, temos que combater que haja ambulâncias que têm um conjunto de meios tecnológicos lá, mas que não funcionam, não estão ligados. Não, quer dizer, eu estou nos tecnológicos. Só temos computadorzinhos que estão nascidos, que deviam mandar, que tinham que ter condições para mandar os eletrocardiogramas para o CODU, para depois garantir as orientações, não sei. Às vezes não funcionam. Às vezes, estão ligados às vezes. Claro. São estas coisas. Isto hoje é possível melhorar. Estas coisas são possíveis de melhorar. E em recursos humanos eu também creio que, e eu acho que isso é válido para as várias áreas que aqui se cruzam, que estamos aqui à volta da mesa, eu creio que efetivamente a questão global dos passos de formação que são dados ajudam muito a consolidar. Sr. Primeiro, há aqui uma questão que é fundamental, eu não sei se temos tempo. Se me der 2 segundos, só para juntar aqui outras perspectivas, não da nossa conversa, mas das sextas-feiras, porque antes da nossa ronda final temos ainda 2 ou 3 notícias dos nossos parceiros com notas de agenda para os próximos dias, mas como sabe também, às sextas-feiras tentamos aqui esclarecer os nossos telespectadores sobre as reformas no acordo ortográfico e esclarecer muitas dúvidas que são colocadas praticamente todos os dias à redação do Sociedade Civil. Redação sem C, sem 2 Cs, só com um C curvo e com cedilha. Vamos então perceber como é que hoje em dia falamos e sobretudo escrevemos português de uma forma mais atual. Nas palavras atual, ação e ótimo, suprimem-se as consoantes C e P. Mas sempre que as mesmas consoantes se articulem, deverão permanecer na forma escrita. É o caso das palavras friccionar, facto e rapto. O acordo ortográfico unifica a língua portuguesa em 8 países, entre 230 milhões de pessoas. Falar português, falar atual. E é assim que tem que ser a partir de agora com o acordo ortográfico. Já sabe também que diariamente os nossos parceiros da sociedade civil, relembro que são mais de 100, partilham consigo ações para hoje e também para os próximos dias. O Museu Gulbenkian, associado ao Turismo de Lisboa, foi anunciado como um dos 7 melhores do mundo na categoria de pequenos museus, segundo o site de viagens norte-americano da Savvy Explorer. No site destaca-se ainda as cerca de 6.000 obras de arte reunidas por Calouste Gulbenkian. A Fundação Eugênio de Almeida tem patente a exposição A Magia de M.C. Escher até dia 13 de fevereiro. A mostra é composta por cerca de 50 litografias e xilogravuras do artista que jogava com a arquitetura, a perspectiva e os espaços impossíveis. Já se encontra patente a exposição Fridge Reflexos da Alma, de Pedro Matos Soares, no Museu Nacional de História Natural. As fotografias que integram a mostra prometem fazer os visitantes olhar de outra maneira para os seus frigoríficos. Pode ver esta exposição até dia 27 deste mês. Cinema, conferências, música, teatro e seminários são os ingredientes da exposição Às Artes Cidadãos, a decorrer na Fundação Serralves. O seminário Economia Libidinal tem como oradora Claire Fontaine e terá lugar já no próximo fim de semana. Já lhe vou dizer qual é o tema da próxima segunda-feira, no qual queremos também a sua participação muito ativa. Vá pensando na data, 14 de fevereiro. Mas dizia Pedro, ia dizendo... Há pouco a senhora Bastonária dizia uma coisa, e a nossa conversa também tem andado um pouco à volta disso, que é a tecnologia, não é? Temos um sistema 112 eficaz que identifica o local de onde é feita a chamada, encaminha depois a chamada como deve ser, mas há aqui uma coisa que continua a ser absolutamente fundamental, que é a intervenção humana, que é quem liga. Claro. E nós, em formação, usamos muito aquele conceito que isto é uma cadeia de elos que tem tanta força quanto tiver o elo de menor, mais fraco, não é? Uhum. Portanto, nós aqui queremos ser uma cadeia forte e é absolutamente fundamental que quem liga o saiba fazer e perceba que do lado de lá está alguém que quer ajudar. É uma voz amiga, por assim dizer, alguém que está ali para dar a assistência
possível e que a situação exija. E, portanto, se a pessoa lhe está a fazer uma pergunta, não é para empatar, não é para atrasar o socorro, não é para complicar. É porque essa pergunta tem que ser feita. Se as pessoas perceberem que, como dizia há pouco o Soutor, que de facto tudo isto está estudado e as perguntas têm um sentido e se dispuserem a colaborar, tudo vai correr muito melhor. Mas é o que dizem quando ligamos para a linha Saúde 24. Há tantas perguntas, mas só assim se faz o rastreio total, não é? Eduardo Caldeira, esta questão, o ideal seria que de facto aos 12 anos todos conseguíssemos ter esta ação, teve esta criança que ligou para o 112, ou seja, saber exatamente o que é que tem que dizer sem esperar qualquer pergunta, não é? Sem dúvida. E sem prejuízo, e há pouco a Sra. Bastonária chamava a atenção para isso e creio que é oportuno, é que independentemente do investimento a ser feito nas escolas, não podemos depois descurar o resto da população. Sim, sem dúvida. E, portanto, a formação e a informação deve ser direcionada à multiplicidade de públicos a que o sistema se dirige, que no fundo é toda a gente. Exatamente. E, portanto, a eficácia destas ações de formação, eu pessoalmente entendo que há muita coisa a fazer no domínio da informação e comunicação a este nível, nomeadamente quer a informação utilizando os meios de comunicação social, os meios de massas, como também a formação presencial através da ação dos agentes. Não há nada mais eficaz para sensibilizar um público, qualquer que ele seja, de qualquer idade, que a formação presencial. A deslocação de um médico, de um enfermeiro, de um agente da PSP, de um bombeiro, de um tripulante ou de um técnico do INEM, numa relação em grupo, é a forma mais adequada, e tivemos essa experiência no Fórum Pico hoje, através daquela ação interessantíssima, os gestos que salvam, em que, de facto, as pessoas... Houve até um comentário de uma senhora naqueles dias e que disse, afinal, isto não é nada complicado. Porque as pessoas, a primeira reação que têm é de receio de si próprias, de não serem capazes, não serem capazes. E, portanto, a ação direta constitui e tem um retorno muito mais rápido do que, evidentemente, a informação pública massificada. Mas ela é indispensável e de qualidade. Mas isso também, podemos juntar aqui o lado mais PSP, menos sentido, Carlos, se me permite, através dos vários projetos, também muito na área escolar, mas não só, a polícia de proximidade, todos nós sabemos que fazem todo este tipo de ações, esclarecendo, dizendo onde é que se podem dirigir, que tipo de ações é que devem... E estamos a falar num, permita uma expressão, um dia mais tranquilo, porque em casos de grande catástrofe, não estamos a falar nisso, vamos celebrar o ano da Proteção Civil também, mas acredito que aí ainda vai ser preciso, aí será preciso então uma conscientização ainda maior. Claro que sim. Eu diria ainda mais. Nós hoje tivemos a oportunidade de ir fazer uma ação a Setúbal, logo de manhã, onde tivemos com várias crianças do bairro da Bela Vista, na escola, no agrupamento escolar do bairro da Bela Vista, em que no final, portanto, desta ação, deixámos lá todo o material que tínhamos apresentado, com o intuito e a pedido da própria escola de que desmultiplicar, portanto, foi para um número limitado de alunos. Mas todos querem. Para desmultiplicar esta formação, que eu acho uma maneira simples de fazer chegar a mensagem a todos Muito bem. a todas as crianças. Isto é quase emergência, estão a mandar embora, mas em primeira voltaremos a estar juntos certamente. Voltamos segunda-feira, deixe-me lembrar que a Reitoria da Universidade de Lisboa recebe hoje no seu Salão Nobre mais uma lição, desta vez Carlos Caldas, da Universidade de Lisboa até à Universidade de Cambridge, uma jornada a fazer perguntas, ele que dirige atualmente na Universidade de Cambridge o Cancer Research Institute. Para saber mais, a partir das 6 com entrada livre. Segunda-feira voltamos, vamos celebrar o dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. E se calhar depois ligamos todos para o 112. Até bom fim de semana e até segunda-feira. Pode ser mal.